perguntas. Tinha pouca gente. Presencial, está mais online. Bom, então vamos fazer um ambiente menor. Aí veio mais gente para ficar mais aconchegante presencialmente. Queria agradecer a presença de vocês. Além de dar as boas-vindas, cumprimentá-los, desculpar pelo breve atraso, certo, Paula? Muito bem. Queria muito rapidamente fazer aqui a introdução, passar para a Paula, para detalhar a vocês as perguntas. Vocês sabem, nós estamos fazendo um esforço grande para a retomada do crescimento da economia, todo o esforço para gerar empregos de preferência de qualidade, várias ações de governo bastante exitosas, seja nos encaminhamentos das políticas macros do governo, seja o debate do arcabouço, da reforma tributária, do desenrola, conjunto de ações que vem dando resultados bastante positivos para a economia brasileira, reconhecimento na agenda internacional, enfim, um conjunto de pontos positivos que nós temos observado a partir das ações. Uma expectativa grande de retomada do crescimento e funcionamento da economia, e a gente observa no desenvolvimento e no desempenho do CAGED também esse conjunto de ações. Se a gente acompanhar de janeiro a maio, nós tivemos um desempenho de janeiro a maio de 856 mil empregos de saldo positivo, e agora vamos chegar à ordem de 1 milhão e pouquinho na somatória. É isso, Paulo? Isso mesmo. 1.023.540 postos de trabalho. Está passando a barreira de 1 milhão, conforme mais ou menos a gente previa no andamento do primeiro semestre. E olhando a projeção, acho que a última eu falava que se houvesse um item que está atrapalhando esse bom desempenho que poderia ser melhor, inclusive, no mês de maio foram 156 mil novos empregos, e eu dizia, registrava lá, não fosse o comportamento inadequado do Banco Central, para ser elegante, poderia ser no mínimo 180 mil novos empregos em maio. Então ficou muito abaixo do potencial que teria. Isso se repete também em junho. Em junho, a projeção não fosse essa inadequação esquizofrênica no comportamento dos juros do Brasil, nós poderíamos estar falando em junho da ordem de 200 mil novos empregos. Portanto, se tivesse tido um comportamento diferente, talvez nós pudéssemos estar comemorando no primeiro semestre a ordem de 1.200.000 empregos, 1.150.000 empregos. Nós estamos falando de 1.023. Veja só a dimensão do que nós estamos falando. Então, nessa projeção, nós estamos falando que o potencial do mercado de trabalho brasileiro é chegar nos 12 meses da ordem de 2 milhões de empregos. Ele pode não ser alcançado a depender do comportamento do Banco Central. Ele pode ser ultrapassado a depender do comportamento do Banco Central. Então, eu queria destacar essa leitura política do comportamento do CAGED e falar uma última frase antes de passar a palavra para a Paula. Nós observamos que a indústria brasileira, que é o emprego de maior qualidade, né,
ela demonstra que ela se preparou para essa retomada do crescimento. Várias funções que foram reativadas, que cresceu os empregos, que a Paula depois pode detalhar. A gente observa que a indústria está preparada para crescer, está preparada para voar. A economia brasileira está preparada para voar. Tem um impedimento, que é o custo do dinheiro, o custo do investimento, o custo do dinheiro para capital de giro. O que motivaria alguém que está investindo, que está hoje investindo em título público, com juros atualmente, né, para migrar para investimento, se lá na ponta está sendo dificultado para a retomada do crescimento para valer do consumo. Então essas coisas todas, né, estão impedindo que o mercado de trabalho brasileiro seja mais robusto do que está sendo até aqui. E era esse comentário que eu queria fazer para vocês e passar para o detalhamento da Paula. Gente, eu vou ser bem rápida, porque eu sei que boa parte dessas informações vocês já leram, mas só para a gente colocar todo mundo na mesma página, né? Então, no mês de junho, a gente gerou 157.198 postos de trabalho, resultantes de 1.914.130 admissões e 1.753.932 desligamentos. 756, né? Isso. 1.756.932, tá? Acho sempre importante chamar a atenção disso, porque nós estamos olhando para um pedaço do mercado de trabalho que está se transformando e que se mostra... Talvez seja melhor você ficar aqui para falar dele. Tá bom, melhora? Mais, pode vir mais. Está com medo de mim? Não. Pronto. Veja se ficou melhor assim. Ficou melhor? Beleza. Então, acho sempre importante chamar a atenção que nós estamos lidando o tempo inteiro com admissões e desligamentos e nós estamos lidando com a parte da economia que responde mais rapidamente às mudanças da conjuntura e que vai envolver, em geral, postos de trabalho de menor qualidade, postos que podem ser substituídos com mais rapidez. Acho que a segunda informação importante é que todos os setores de atividade cresceram em junho e o principal destaque é para o setor de serviços, que cresce 48,6% dos 157.198 postos. E em junho, nós ainda tivemos, das 27 unidades da federação, 24 com saldos positivos e 3 com saldos negativos. E vocês vão ver que esses saldos, gente, são ligeiramente negativos. Qualquer atraso de informação que seja reposto por atraso de informação vai tornar as 27 unidades da federação, pelo menos, com comportamento positivo. Dos postos de trabalho que foram criados, a gente também tem chamado a atenção na diferenciação da qualidade desses postos. Então, dos 157 mil postos, 121.268 são típicos, o que significa posto de trabalho a tempo integral com contrato a tempo indeterminado. E, por outro lado, nós tivemos 35.930 postos não típicos ou atípicos e que representam, na verdade, o crescimento de atividades sazonais, principalmente na agricultura. A gente vai trabalhar mais isso à frente, mas eu já adianto que nós vamos estar falando de contratações no setor agrícola, contratações com carteira. Lembrem que a maior parte dos trabalhadores do setor agrícola não tem vínculo formal. Em junho, a gente também alcança um estoque recuperado de 43.467.965 postos de trabalho, dos quais 10,8, 4.697.725, tem essa característica de atípico. Então, nós estamos com 11%, 10,8, eu vou arredondar para 11, dos postos de trabalho com essa característica atípica. Por que eu chamo a atenção disso? Porque a jornada deles é diferente, os acessos a benefícios do trabalho são diferentes e o rendimento médio que eles recebem também é diferente. No acumulado do ano, como o ministro já antecipou, nós acumulamos 1.023.540 postos, com todos os segmentos da atividade econômica gerando postos de trabalho e 25 das 27 unidades da federação com resultados positivos.
Detalhando um pouco essa atividade dos atípicos, eu chamaria a atenção do papel do café, que tem sido uma ação propositiva do Ministério do Trabalho, fazer um chamamento aos empregadores para que atuem de forma formal, contratando pessoas, atuando para que mais gente seja contratada no mercado formal e possa, por isso, receber mais, ter mais acesso ao sistema de saúde e segurança, e vale também para a soja. Então, são 3.315 no cultivo de café, 2.800 na soja, com concentrações maiores de todos os postos dessas pessoas físicas que contratam pessoas, de pessoas físicas equiparadas a pessoas jurídicas, que contratam pessoas, ocorrendo predominantemente em Minas e no estado de São Paulo. Minas com 9.944 novos empregos e São Paulo com 5.791 empregos. Queria detalhar um pouco o que são os setores de atividade. Eu já chamei a atenção que nesses meses a gente acumulou no setor de serviços 76.420 postos formais, 48,6% do total de postos, e eles cresceram em atividades de locação de mão de obra temporária, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, a atividade de vigilância e segurança, portanto, no nosso mundo urbano, nas atividades de alimentação fora de casa e alojamento, então nós estamos falando de restaurantes e similares, lanchonetes e similares, e fornecimento de alimentos para empresas, acumulando aproximadamente 13 mil postos de trabalho, e o setor de transporte, armazenagem e correio, em que a gente destaca o crescimento, com 11.492 postos, em que a gente destaca especialmente o aumento do emprego no transporte rodoviário de carga, com 6.597 empregos. Na agropecuária, a gente fala de um crescimento de 27.159 postos, com crescimentos mais intensos na laranja, que já vinha do mês passado, que portanto é São Paulo, da soja no Mato Grosso e do café predominantemente em Minas Gerais, uma vez que o Espírito Santo já praticamente encerrou as suas atividades de colheita do café. O terceiro grupo de importância na geração de postos de trabalho de junho foi a construção civil, com 20.953 postos. O destaque são as obras de infraestrutura, com praticamente a metade disso, 9.106 postos, e você sabe, as obras de infraestrutura são aquelas obras públicas que estavam paradas, que voltaram a ser reativadas, e a construção de edifícios, ainda falamos de edifícios de maior porte, de maior custo acumulado, que é em torno de 6.084, mas está chegando aí o programa do Minha Casa Minha Vida para ampliar e dar sequência a essas atividades na área de construção e de edificações. A gente fica bastante feliz de ver o comércio voltando a apresentar saldos positivos, são 20.554 postos formais, com atividades que envolvem produtos farmacêuticos, sazonal, o inverno sempre traz mais necessidades de compras nas farmácias, e no crescimento do comércio varejista de produtos alimentícios, tanto de supermercados quanto de mini mercados, o que é um bom sinal de melhora da renda das pessoas que agora, com o desenrola, estão lá diminuindo os seus endividamentos e voltam a consumir. O saldo positivo da indústria é pequeno, é um saldo de 12.117 postos formais, basicamente na fabricação de produtos alimentícios, onde o açúcar desempenha um papel importante, mas também tem importância padarias, confeitarias, enfim, produtos alimentícios, e na fabricação de coque, derivados e biocombustíveis, em que o destaque é principalmente a fabricação de álcool no estado de São Paulo, mas também no Maranhão. Tá? A gente também tem ainda alguns... Piauí. E Piauí, esqueci do Piauí. A gente também tem alguns destaques negativos para o setor industrial. A confecção, que já está no intervalo entre as duas, entre a produção da moda de inverno e a produção
da moda de primavera, então ela sempre tem esse comportamento mais rebaixado, e ela tem menos 1.951 postos, a diminuição de 1.840 postos na fabricação de fumo, que nos outros meses era positivo, então também com caráter sazonal, e uma queda na fabricação de veículos automotores, com menos 1.425 postos. Aqui sim, um sinal negativo importante e que a gente precisa cuidar, uma vez que a fabricação de veículos automotores puxa uma cadeia de atividades e que são geradoras importantes de empregos em várias unidades da federação. Por unidade da federação, a gente vai estar destacando o comportamento positivo de São Paulo, com 36.418 postos, Minas, com 25.537, e o Rio de Janeiro, com 13.490 postos. Os saldos negativos, que eu já havia mencionado, são da Paraíba, com menos 223 postos, o Rio Grande do Sul, com menos 211 postos, e Roraima, com menos 121 postos. Do ponto de vista estatístico, isso é uma estabilidade, mas a gente registra que agora, no momento da divulgação, esse número estava negativo. O ministro chamava a atenção na fala dele de que a indústria se preparou para crescer, e a gente viu que as contratações estiveram bem concentradas em algumas ocupações, principalmente os alimentadores de linha de produção. Eles representam aproximadamente 49% das contratações no setor industrial, e a preparação do próximo ciclo produtivo, que a gente espera ainda tenha condição de mostrar algum crescimento na medida em que aumente o poder de compra da população. Nos grupos populacionais, a gente vai ver que tem um crescimento maior para homens do que para mulheres, mas ambos são positivos, 101.570, um saldo positivo de 101.570 postos para homens, um saldo positivo de 55.628 postos para mulheres, desempenho positivo no aumento da população empregada das pessoas com deficiência, são mais 220 postos, mas a gente sempre acha que é absolutamente importante chamar a atenção disso. E do ponto de vista de raça e etnia, a gente tem aumentos da população parda de 51.346 postos, população negra, população de cor negra, 10.029 postos, população de origem asiática, e portanto a gente os identifica como amarelos, positivo, indígenas positivos, e inesperadamente um número negativo para a população branca, menos 4.474. Queria apenas registrar que isto responde por 1/3 dos 157 mil postos, porque 100.985 informações de postos de trabalho não declaravam a raça e etnia dos seus empregados. E a gente apela sempre às pessoas de que isso é muito importante para que a gente seja capaz de identificar e avaliar se nós estamos sendo capazes de gerar postos de trabalho para todos os segmentos populacionais. Como última informação, acho importante chamar a atenção do salário médio. O salário médio de admissão, não é o salário médio total, mas é o de admissão, ele correspondeu em junho a R$ 2.015,04, um aumento de R$ 12,47 em comparação ao valor de maio, e um aumento de R$ 34,60 em valores reais quando a gente compara a igual período do ano anterior. Eu acho que essas são as principais informações, a gente tem mais detalhes, mas responde a partir das demandas de vocês. Acho que é isso. Obrigado, Paula. Faltou alguma coisa, Felipe? Não, está completinho. Ok? Sempre. A gente falou ali das três. Ah, tá. Está aqui do lado, não vou hoje. Meu nome é Larissa Neves, eu sou da região amazônica, afiliada da região norte. Antes de fazer meu questionamento, só ver se está certinho aqui. No mês, a gente tem esses três estados, né, essas três unidades da federação.
no semestre são duas, né, que tiveram queda. E quais são essas duas? É Paraíba e Alagoas. Ah, Que tem a ver com o fim da safra de cana deles. isso, o senhor falou aí que a gente tinha uma perspectiva, então, de um crescimento maior. O BOA aí, o Banco Central, talvez desse resultado não tão positivo quanto esperado, né? Aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais de qual foi a influência dos juros aí que o senhor falou, mas só detalhasse um pouquinho e dessa prospecção para o restante do ano. E também para a região norte, né? Que é a região que a gente acaba atendendo. A gente viu aí que Roraima foi, nesse último mês, um dos estados que a gente teve queda, né, desses postos de trabalho. Muitas vezes você tem o efeito sazonal, né, de crescimento ou diminuição dos estados, depende do qual tipo de economia, se tem economia com sazonalidade ou não, ele acaba influenciando para mais ou para menos, de forma natural durante o ano. A totalidade é que você coloca o comportamento do mercado e observa que se você tem crédito, a que custo esse crédito se dá para investimento e para consumo, ele influencia diretamente no tamanho do mercado de trabalho. E se a gente observa o humor dialogando com segmentos industriais, segmento de comércio, segmento de serviço, você observa se teria potencial para mais ou para menos a depender desse comportamento. E é uma unanimidade no mercado de que os juros está atrapalhando as atividades econômicas. E, portanto, se atrapalha a atividade econômica, interfere diretamente na quantidade de empregos que gera ou deixa de ser gerados. Então, acho que esse é um aspecto importante, seguro, que se o comportamento do Banco Central fosse diferente, nós poderíamos estar com números mais positivos. Muita gente se surpreendeu com os números de mês a mês, esperava inicialmente lá, muitos analistas esperavam o comportamento da economia crescendo menos, né? Até a projeção de 0,9% do PIB, agora a projeção para mais de 2% do PIB é um pouco dessa leitura. Agora, ela pode se confirmar ou não a depender do comportamento do Banco Central. Tudo depende desse momento aqui para gerar de forma mais acelerada o crescimento da economia, portanto, o maior número de empregos gerados vai depender muito da reunião agora, semana que vem, né, se inicia a fase de redução de juros ou não, se começa com 0,25 ou com 0,75, qual é o número que o Banco Central vai anunciar de redução dos juros. O que parece que é uma grande unanimidade dos especialistas, das instituições que analisam o comportamento da economia, como vai se proceder essa decisão do Banco Central, é que a redução virá. Agora, o quanto ninguém é capaz de apostar quanto virá. Nós ficamos aqui na torcida para que seja o maior possível, porque você pode sinalizar para os agentes que estão decidindo retomada de investimento, retomada da produção, se aumenta lá o ritmo da linha para contratar mais gente ou não, vai depender muito dessa decisão. São Paulo, Rio e Minas são estados populosos, logo a empregabilidade costuma ser maior mesmo, pegando pela proporção. Outros estados menores também tiveram destaque conforme a população. Eu queria comentar também, se o senhor pudesse, em Brasília, já que a gente também tem um jornal local. São os três que se saíram melhor. Esse é o acumulado do semestre. No acumulado do semestre, o campeão, na verdade, não é São Paulo, em proporção, né? É exatamente o estado de Roraima, que é o estado que mais cresceu proporcionalmente no número de empregos, foi de 4,21 o crescimento. A atividade econômica de lá conseguiu, principalmente atividades do setor público, conseguiram retomar ali as atividades e gerar empregos. O segundo estado que mais cresceu foi o estado do Piauí. O terceiro
terceiro foi o estado de Tocantins. Isso aqui é a região centro-oeste. O Mato Grosso do Sul e Mato desculpe. Grosso. Mato Grosso do Sul, 4,17. Aliás, o que mais cresceu, na verdade, foi Mato Grosso, 4,81. Goiás, 4,25. Distrito Federal, 2,44. Que Distrito Federal é um pouco maior do que São Paulo. O estado de São Paulo foi 2,11. Então, números efetivos, São Paulo foi maior, mas não proporcionalmente, São Paulo cresceu 2,11, Minas Gerais 3,23, Espírito Santo 3,65, né, possivelmente Espírito Santo também Café. influenciado pelo café, né, então você tem as várias atividades econômicas sazonais que influenciam para mais e para menos no primeiro ou no segundo semestre. Uma outra pergunta, já para os colegas, em relação aos juros, se de repente os juros não baixarem, se não tiver travado, como está há meses, quais são as perspectivas do Ministério? Catastróficas. Se a irresponsabilidade chegar a esse grau de insanidade, que eu não espero que baixe lá uma sensatez, não acreditamos, ninguém acredita na possibilidade do Banco Central não iniciar um processo de redução de juros. Se isso ocorrer, é uma situação bastante grave e necessitaria da autoridade responsável tomada de providência, no caso o Senado da República, né, de pautar esse assunto para observar o que está acontecendo, se contrata um psiquiatra, o que a gente faz com o cidadão. Meu nome é Bruno, eu sou da ANASP, da Associação dos Servidores Públicos da Previdência. A primeira pergunta é com relação ao impacto previdenciário. O que esses dados trazem? Os dados, quando gera empregos positivos, ele traz impacto positivo para as contas da Previdência sempre. Se você observar nos 2 primeiros do governo Lula, teve um momento em que o regime geral tornou superavitário exatamente pelos 20 milhões de empregos com carteira assinada gerados nos nossos governos. Muitas vezes, quando se fala da receita da Previdência, você tem que analisar como que está a economia. Se a economia está gerando emprego ou gerando desemprego. Se está andando de lado, está crescendo. E todas as vezes que a economia cresce e gera empregos formais, cresce a receita da Previdência. Se está deficitário, diminui o déficit, eventualmente até chegar no ponto de equilíbrio ou superávit, a depender da situação. E com relação aos dados divulgados, né? Qual é o perfil do mercado de trabalho? Como é que você vê o perfil do mercado de trabalho de acordo com esses dados? O perfil do mercado de trabalho não tem grande mudança, certo, Paulo? Não, tem não. Não tem uma grande mudança no perfil que nós estamos observando. Ok? Quer dizer com isso que a gente está incorporando mais jovens, que são os postos iniciais, portanto com salários menores, tá certo? Com algum desequilíbrio, tendo mais homens do que mulheres no mercado de trabalho, e isso significa a manutenção das desigualdades que a gente tem. Né? Só para pontuar. Né? No início, a gente recebeu também uma mensagem aqui do jornalista Renan Monteiro, do Globo. Ele diz o seguinte: falando de mercado formal, o ministro poderia comentar como está o cronograma de discussão para a regulação do trabalho por aplicativo? Existe data para apresentação do resultado do grupo de trabalho? E já há alguma definição sobre o possível modelo de regulamentação do trabalho para entregadores e motoristas? Ele está acompanhando online. Eu vou pedir desculpa para o colega, mas eu prefiro falar desse assunto em outro momento, senão a gente diminui a importância da divulgação do CAGED. Vamos concentrar no CAGED, por favor.
sem prejuízo de discutir esse assunto em outro momento, talvez semana que vem possamos falar desse assunto. Alguém mais sobre isso? Muito obrigado. Só para finalizar, Pois não? O senhor falou que pode chegar ao final do ano com 2 milhões de vagas criadas nesse período de 2 meses. Por que não chegaria? O que pode atrapalhar esse além dos juros? Se acontecer o que a colega perguntou, se não iniciar a redução de juros agora, o que vai acontecer com o mercado de trabalho? A projeção para o mês de corrente, que nós vamos agora, a ideia é que se repita mais ou menos o número do que nós estamos divulgando. O que vai acontecer no mês seguinte, ao manter a taxa de juros, nós vamos ter retomada de algum setor ainda ou não. É possível que isso entre numa fase de diminuição a se manter essa irresponsabilidade. Então, é urgente que o Banco Central assuma a sua responsabilidade em analisar tecnicamente numa decisão política. Aparentemente, o que o Banco Central vem fazendo é uma decisão política em relação à manutenção dos juros elevados, em se tornando mais alto do mundo e de forma crescente a cada mês. Nós tivemos um processo de redução da inflação. Quando você reduz a inflação e mantém a taxa de juros naquele patamar, você está aumentando o juro real praticado no Brasil. Então, o que está acontecendo? Sempre que você aumenta os juros reais, você inibe consumo. Né? Se o Banco Central estivesse colaborando, o desenrola poderia ser facilitado para desenrolar ainda mais. Né? E iniciar um processo vigoroso de forma sustentável do crescimento, que é o que se busca. O governo defende a retomada do crescimento de forma irresponsável, de forma não sustentável. A necessidade de retoma de forma sustentável. Por essa razão, a importância do desenrola, para você ter as famílias planejando as suas ações e a partir das oportunidades que o mercado de trabalho pode oferecer. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Vamos pro quebra-queixo? Eu gostaria rapidinho, pode ser? Pode. Pode ficar então uma resposta mais curtinha? Basicamente essa história mesmo do pode atrapalhar o crescimento. Deixa eu dar uma resposta mais curtinha. Paula, fica aqui com a gente. Essa ou essa? Participa da quebradeira aqui. Acho que se eu puxar aí, isso. Vou te corrigir. Ai, obrigada. Não ia acontecer um desastre. Podemos? Podemos, meninos? Ministro, o senhor falou da expectativa aí de criação de 2 milhões de postos, né, para este ano. O que poderia atrapalhar? A única coisa que a gente observa que pode atrapalhar é a manutenção dos juros altos no patamar que se encontra hoje. Certo. E o que você acha que pode acontecer aí ao longo do ano? Quais são os setores que são mais promissores? Qual a sua expectativa? Veja, nós observamos um crescimento de todo o setor da economia praticamente. A indústria está patinando mais. Mas a gente observa que a indústria, pelos cargos gerados, elas se prepararam para uma retomada do crescimento da economia, que é o que se espera. E tem as obras que estão sendo retomadas por parte do governo, e tem também, tanto na agricultura, o plano safra, os planos safra, né, tanto do agro como da agricultura familiar, e você tem na indústria a expectativa do Minha Casa Minha Vida e do PAC, que nós lançaremos nos próximos 40 dias, possivelmente. Esse resultado do primeiro semestre era o esperado? Sim, nós esperávamos a ordem de 1 milhão para o primeiro semestre, batemos ali, né, na pinta, poderia ser mais se não fosse o comportamento dos juros. O senhor falou em catástrofe se não abaixar o juro, né? Qual é o cenário mais pessimista para o final do ano? Veja, nós não queremos fazer cenário pessimista, nós queremos falar de otimismo, de oportunidades, portanto,
a gente pede a sanidade do Banco Central para que eles analisem com rigor os dados técnicos e inicie imediatamente a redução de juros, porque isso é que facilitaria, de fato, um crescimento mais consistente. Estamos seguros que nós podemos ter, no cômputo do ano, a ordem de 2 milhões de empregos, na medida que o primeiro semestre passou aí 23 mil de 1 milhão. Mas, para isso, é preciso que solte o freio dos juros. Isso só depende do Banco Central. O senhor falou também sobre a indústria, está tendo resultados tímidos. A indústria está apostando muito na reforma tributária. Já tem um estudo em relação a isso, em relação a quais são os benefícios da reforma para a empregabilidade no país nos próximos anos? Olha, isso é uma conquista para longo prazo, né? É um sonho esperado aí há décadas, não somente pela indústria, mas por toda a sociedade brasileira, que se inicia a partir da aprovação na Câmara Federal. Seguramente o Senado vai aprovar a reforma, é possível que mudanças para lá ou para cá, aperfeiçoamento em si, enfim, mas a gente observa que é um caminho inicial que acredito que será consolidado. E a partir daí virá a segunda fase de aperfeiçoamento, enfim. Mas eu creio que isso vai ajudar a estimular muito, especialmente um processo de investimento externo no Brasil.